A palavra de hoje vai falar de fortalecimento, nós vamos falar de direção, não sairmos da direção de Deus, e vamos falar das estratégias que o diabo usa. Então a palavra de hoje, de uma certa forma, ela vai servir para nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Amém, pessoal? Você sabe que o diabo, a maior sede, a maior ganância do mal, não é para tomar o que você tem, não é, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro, vai tomar. A sede maior que o diabo tem é pela nossa alma. Amém, pessoal? E a estratégia que o diabo usa é para fazermos com que saímos da presença de Deus, da direção e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu vou falar aqui para você de um homem de Deus que era muito usado. Era um homem de Deus que Deus escolheu, o próprio Deus escolheu para profetizar contra o altar de Jeroboão. E Deus deu algumas ordens para esse homem, e ele tinha que obedecer, ele não poderia desobedecer o que Deus havia ordenado. E Deus havia falado para esse homem que durante o percurso, durante a jornada dele, ele não podia voltar para trás de onde ele havia saído, ele não poderia comer pão e nem poderia beber água. Até aqui vocês estão entendendo? Amém, pessoal? Então lá vai, Deus levanta esse homem, versículo 1, olha aqui, ó. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de quê? De Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Amém, pessoal? Então olha qual era a missão do homem de Deus. Vamos entender primeiro. Deus levanta esse homem de Judá, manda ele para Betel para profetizar contra o altar de Jeroboão, porque Jeroboão estava queimando incenso, Jeroboão estava sacrificando aos ídolos, a outros deuses. Isso era abominação para Deus. Então Deus dá uma ordem para esse homem: profetiza contra o altar de Jeroboão. Quando esse homem foi profetizar contra o altar de Jeroboão, levantou-se uma ira sobre Jeroboão. Ele ficou irado, e Jeroboão falou assim: prenda, ele deu ordem aos seus soldados: prenda esse homem. Ele levantou a mão e deu a ordem. Quando ele levanta a mão e dá a ordem, olha o que aconteceu no versículo 4, diz assim, ó: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prenda-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus, o que aconteceu? Secou, e não podia recolher. Amém, pessoal? Então, na hora que o homem de Deus vai profetizar, Jeroboão estende as mãos e diz assim: prendam esse homem. Aí imediatamente a mão dele seca, e ele não podia recolher, ou seja, ficou estatizada, a mão dele ficou parada, a mão dele ressecou. Aí Jeroboão começa a entrar num pânico e pede, ele reconhece o homem de Deus como sendo um homem de Deus. O homem de Deus roga ao Senhor para que a mão voltasse ao normal. Então o homem de Deus roga a Deus e a sua mão volta ao estado natural. No versículo 6 diz assim, ó: então disse o rei ao homem de Deus: implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Amém, igreja? Agora presta atenção, vamos lá. Primeira cilada que o diabo ele usa para derrubar homens e mulheres de Deus, principalmente essa palavra para quem faz a obra, para quem vai fazer a obra. E se você não faz, e talvez não vai fazer porque não seja o seu chamado, mas já vai servir de alerta para você ficar esperto. Amém, pessoal? O diabo costuma derrubar muitos homens e mulheres de Deus através da vaidade. Amém, igreja? Nos céus, quando ele conseguiu ali de uma certa forma ludibriar uma terça parte dos anjos, você pode ter certeza, a Bíblia não fala, a Bíblia não descreve, mas se ele conseguiu induzir uma terça parte dos anjos,
provavelmente ele induziu ali pela vaidade. A Bíblia não diz, o que eu estou falando para você aqui, eu estou aqui fantasiando algo, mas sei lá se ele não chegou nos anjos e falou assim: olha, você está vendo Deus no trono, nós que poderíamos estar lá, está vendo, você serve, você que devia ser servido. Então aquilo dali traz um ego, aquilo dali começa a massagear o ego, é onde muitas pessoas se deixam levar por esse ego e acaba caindo. Então o homem de Deus tinha um chamado, Deus tinha um propósito na vida dele. Através disso, Jeroboão quer fazer com que esse homem saia do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então ele vai fazer duas propostas para o homem de Deus. A Bíblia não fala o nome dele, só fala como homem de Deus. Amém, igreja? A primeira proposta, ele diz assim no versículo 7, ó: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensar. Olha aqui qual foram as duas propostas. Se ele estava indo, o homem de Deus falou: vem comigo, ou seja, volte para trás. A outra coisa: eu te recompensarei. Diga estratégia. Olha o diabo querendo fazer com que o homem de Deus parasse o seu propósito. Vem comigo e eu te recompensarei. Deus tinha algo maior para aquele homem de Deus. Amém, meus irmãos? Se ele deixasse a vaidade entrar, talvez ele falaria assim: acho que recompensar, pensando bem, a jornada é grande, o caminho é extenso, eu acho que eu vou cair pelos agrados do rei. Você sabia que tem muito homem, muitas mulheres de Deus, que se deixa ser levado pela ganância e para o seu propósito, para o seu chamado. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo a palavra? Muitos homens e mulheres de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Antes de eu abrir a igreja, e eu mesmo tinha colocado, não sei se eu continuaria fazendo a obra, começou a vir as tentações, irmãos. Começou a vir as propostas para eu não continuar com a igreja. Mas não que a pessoa chegou e falou: não quero que você continue com a igreja, eu vou te fazer uma proposta. Veio as tentações em formas de propostas financeiras, porque daí a pessoa para pensar: poxa, meu, vai ser coisa boa, vai ser coisa maravilhosa para mim, vai me fazer muito bem, vai ser ótimo, mas vai me tirar de quê? Do propósito de Deus. Amém, pessoal? Tem coisas que aparecem na nossa vida que parece que vai fazer bem, mas vai te tirar do propósito. Quem está entendendo a palavra? Jeroboão fala: vem comigo e eu te recompensarei. No versículo 8 diz assim, ó: porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me... Ó, isso aqui, ele recusou, ó. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Diga glória a Deus. Ó, olha a cilada do diabo. O diabo vai usar Jeroboão, um homem que não tinha compromisso nenhum com Deus, para tirar o homem de Deus do propósito. O homem de Deus, ele é esperto. Aí ele falou assim: não, eu não vou cair nessa não. Nem que tu me dê metade do teu reino, nem que tu me dê a tua casa, nem que você me dê pão. Talvez ele estava fraco, talvez ele estava aqui necessitado. Irmãos, e o diabo, ele é malandro. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, ele anda ao nosso... Ele está procurando alguém para devorar, e geralmente ele vai procurar alguém que está se enfraquecendo. Amém, igreja? Quando ele percebe que alguém está fraco, é a hora que ele vai lançar certas necessidades que pode fazer com que a pessoa caia. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que Jesus vai para o deserto e o diabo chega até ele, sabendo que ele estava com fome, e disse assim, ó: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, ele foi aonde? No ponto fraco de Jesus. Se Jesus tivesse quebrado aquele propósito, se Jesus tivesse cedido às tentações do diabo, o que não seria de nós nos dias de hoje? Amém, meus irmãos? Nós nem estaríamos aqui talvez para contar essa história, mas Jesus continuou o quê? Firme no propósito. Amém, igreja?
O homem de Deus não caiu na sedução. Não, eu não quero metade do teu reino, nem vou voltar para a tua casa, nem vou comer pão, nem vou beber água. No versículo 9 diz assim, ó. Aí ele vai dizer para Jeroboão, por quê? Ó? Versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho e não voltou, e se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde veio a Betel. Diga glória a Deus. Aqui, ó, primeira parte do propósito ele venceu, porque foi fácil. Jeroboão era um homem que não tinha compromisso com Deus, servia aos ídolos, tinha um altar pagão. É muito fácil. A mesma coisa, você está na igreja, vem um ímpio, vem alguém que é do mundo, você sabe que é do mundo, faz uma proposta indecente, você não sabe porque você já está vendo nitidamente que é alguém maldosamente que está querendo te influenciar a sair do propósito e da direção de Deus. O que você vai fazer? Como está escancarado, você vai recusar, sim ou não? Chega alguém aí para você, um exemplo, chega alguém aí para você, meio pessoa estranha, e fala: vamos ali, olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Você está vendo nitidamente que aquela pessoa está com, já talvez pelo aspecto, você já está vendo que tem alguma malícia, tem alguma maldade. E Jeroboão já estava com alguma malícia, com alguma maldade. Talvez ele não ouviu, talvez ele não viu Deus falando com o profeta, com esse homem de Deus, qual era o propósito que ele tinha que seguir, que ele deveria dar direção. Só que o diabo, presta atenção que isso aqui é muito interessante, você vai aprender. O diabo, irmãos, ele não aparece para ninguém com chifrão, uma cauda, com tridente, diz: eu sou o diabo, eu vou te matar. Ele não faz isso. A Bíblia fala sobre o príncipe da Pérsia, que predominava, que reinava. O que era o príncipe da Pérsia? Era um principado, um demônio. Você pode ver que a Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem, a nossa luta é contra principados e poder que vivem nas regiões celestes. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes você, no seu trabalho, dentro de casa, entre vizinhos, em alguma situação, você está sendo perseguido, estão te injuriando, estão falando mal de você, talvez alguém está tentando te prejudicar. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender que aquela pessoa, ela possa estar sendo influenciada por uma força oculta do mal, ou seja, por um espírito maligno. Amém, pessoal? Eu não acredito nesses negócios que um espírito pode entrar no corpo de uma pessoa. Repita assim comigo, Mateus 12, 43. Diz assim, quando o espírito mau sai do homem. A Bíblia diz em Lucas 18 que havia uma mulher com um espírito de enfermidade há 18 anos. Então isso é possível e a Bíblia fala. Amém, pessoal? Então uma pessoa possa estar sendo influenciada pelo mal. Você tem que tomar cuidado, inclusive com certas religiões que diz que adivinha, que sabe do teu passado. Meu irmão, se a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, você já nasce, e você pode ter certeza, já vai ter uma casta de demônio que fica ali te analisando, te estudando. É claro que fala que ele fica ao derredor, mas no Salmos 34, para te tranquilizar, 34:7, diz que o anjo do Senhor fica ao nosso redor. Amém, pessoal? Ao derredor, ou seja, depois do redor, ao derredor, fica o diabo. Mas ele vê, ele sabe todo passo, aonde você vai, o que você já fez. Então, se ele se incorporar numa pessoa que você nunca viu na vida, ele vai falar coisas, meus irmãos, que você fez, que você vai falar: mas meu Deus, esse rapaz, essa mulher, essa pessoa não sabia. Mas o principado que está ali incorporado, ele sabe. Quem está entendendo, diga amém. Você está aprendendo aqui com o que eu estou falando? O mal que está ali manifestado, ele sabe o que você já fez. Tem que tomar muito cuidado com religiões, porque tem religiões, um exemplo, como eu estou pela internet, tem que tomar muito cuidado, porque tem agora a lei de religiosidade, que se você falar
escancaradamente de determinadas religiões, você é processado. Então não quero arrumar confusão aqui, Deus me livre. Então tem certas religiões que vai lá, aí a pessoa incorpora, aí diz aqui que era o filho que morreu do acidente, que não sei o que, aí a pessoa, meu Deus, é ele mesmo, é meu filho, meu pai. Não é assim, pessoal? Aqui não é coisa nenhuma, pessoal, é um espírito de engano. A Bíblia diz que nos últimos tempos o anjo de luz vai se transfigurar, aliás, que o diabo vai se transfigurar em anjo de luz. Amém, pessoal? Ou seja, o anjo de luz faz coisas boas. Então o diabo vai aparentar fazer coisas boas, mas ele não vai deixar de ser o quê? Diabo. Por isso que Jeroboão chamou ele: olha, volte comigo. Você vai comer, você vai beber. Ele fez as propostas dele, falou: não, o meu Deus falou que eu não posso. Olha, bota aqui, foi facinho para vencer. Jeroboão, ele sabia que era um homem que não tinha compromisso, era um rei que não tinha fidelidade nenhuma com Deus. Agora é onde você tem que ficar ainda mais esperto, meus irmãos, porque já que ele não derrubou, porque ele estava escancaradamente, então agora a estratégia aqui para derrubar o homem de Deus. No versículo 11 diz assim, ó: ora, em Betel havia um profeta velho. Diga glória a Deus. Presta atenção aqui para mim. Alguns estudiosos tentam achar alguma expressão para esse chamado profeta velho. Ninguém sabe se ele era velho em idade. Ninguém sabe se ele era velho porque ele já estava acomodado. Ninguém sabe se ele era velho porque não exercia mais a função de profeta, de homem de Deus. Não se sabe. A Bíblia só descreve ele como sendo um profeta velho. Só que infelizmente esse profeta velho, já vou falar, adiantar para você, que esse homem de Deus, ele caiu. E esse profeta velho, ele foi o causador, foi o canal, ele foi a causa da queda do homem de Deus. Amém, pessoal? Irmãos, presta atenção aqui, você tem que ficar muito esperto. Abra o seu olho, irmãos. Igreja, abra o seu olho. A Bíblia diz que Faraó, quando Moisés foi até Faraó, ele jogou o seu cajado no chão, e o cajado se tornou no quê? Uma serpente, não foi? Aí veio os magos de Faraó, jogou o cajado no chão e se tornou no quê? Numa serpente. Amém, pessoal? Ou seja, ambos realizaram a mesma coisa. Você tem que ficar muito esperto, abrir os seus olhos espirituais. Tem aquele ditado que diz assim: nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Abra os seus olhos espirituais. Olha o que a Bíblia fala. O que a Bíblia mais fala, irmãos, é acerca de falsos profetas. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé por seguir e dar ouvido a ensinamentos de demônios. A Bíblia, ela nos alerta, ela nos fala para tomarmos muito cuidado, porque até dentro da igreja tem o joio e também tem o joio e também tem o trigo. A Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós devemos julgar e analisar todas as profecias, retenhando o que é bom. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Toma muito cuidado, irmãos. A profecia, ela existe. Inclusive eu estou preparando um estudo aqui, vou preparar um estudo na igreja para falar acerca dos dons espirituais. A Igreja Missionária Primitiva de Deus é um ministério quadrado, ele não crê nos dons. Claro que nós cremos nos dons, nós cremos na profecia, nós cremos na revelação, nós cremos no dom de cura, nós cremos, mas nós também devemos ficar o quê? Muito atento, muito esperto. Por quê? Efésios 6:11, a Bíblia diz: nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus para resistir o quê? As ciladas. Amém, igreja? Então o diabo tem suas ciladas, ele tem suas artimanhas. Então toma muito cuidado com esse negócio: eis que te digo, eis que Deus está falando. Você pode crer, você pode crer, como você também pode ficar muito esperto. Amém, igreja? Fala para o irmão do lado da sua, fique esperto. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O que eu mais conheço, o que eu mais sei e tenho informação, são de pessoas frustradas
com esse negócio que te digo, que Deus fala, que é isso e com aquilo. Porque ele também, assim como os magos jogaram ali o seu cajado e se tornou numa serpente, o diabo às vezes pode pegar dos dons espirituais e ludibriar, enganar as pessoas. Amém, igreja? Amém. Qual é o propósito dos dons espirituais de Deus para a igreja? Diga assim comigo: edificar. Qual é o propósito dos dons espirituais que o diabo ele usa? Diga: enganar. Então ele engana, ele enganando, ele vai cansar, ele vai prometer, não vai cumprir, ele vai fazer muito, ele vai se usar daqui e dali, mas para tirar vantagem. Amém, igreja? Então o profeta, o homem de Deus, é aqui no versículo 11, vamos dar continuidade. Desculpa a palavra um pouquinho grande, tá? Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fez aquele dia em Betel. As palavras que disse ao rei. Contaram-nos ao seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? O pai é o profeta velho aqui, tá? Mostraram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus que veio ajudar. Então disse aos seus filhos: albardai uma jumenta. Albardaram-lhe a jumenta, ou seja, prepararam a jumenta e ele montou. E foi após o homem de Deus. Achando-o sentado debaixo de um cavalo, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Repita-se comigo: cilada. Olha aqui para mim, vamos refletir aqui um pouquinho. Por meio de Jeroboão, o homem de Deus não caiu. Então ele falou assim: já que pelo ímpio ele não caiu, então vamos fazer o seguinte: eu vou usar alguém da mesma fé. A Bíblia não diz aqui que foi o diabo que usou o profeta velho. Escute só, não algum estudioso vai dizer, mas não diz aqui que o diabo usou o profeta velho. Mas nós vamos ver aqui na intenção, porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O profeta velho mentiu. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na tua vida, irmão. Deus não vai ficar mentindo para você, te enganando para ver você cair. Isso aí é papel de quem? Isso é papel do diabo. Mentir para você sair do propósito de Deus. Não sei se esse profeta velho já estava acomodado, porque o próprio diabo usou Pedro. Tanto que Deus fala assim: arreda-te, Satanás. E Pedro andava com Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Aí chega no versículo 15, diz assim, ó: então lhe disse, aqui é o profeta velho dizendo, ó: vem comigo à minha casa e come o quê? Come pão. Olha aqui para mim, escute só. O profeta velho não sabia do propósito que Deus tinha para o homem de Deus. O profeta velho não ouviu Deus falar. Então ali alguma coisa de estranho já estava acontecendo, que a primeira coisa que ele falou: vem comigo. Mais uma vez ele está chamando ele para voltar para quê? Já está chamando ele para voltar para trás, ó: vem comigo. Vamos até a minha casa comer o quê? Pão. Aí ele, lógico que ele não ia sair da direção de Deus. Não, jamais. Eu não vou sair da direção de Deus. No versículo 16 ele diz assim, ó: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que fostes. Amém, igreja? Até aqui tudo bem, não está? Ele não está resistindo? Tá ou não está? Escute aí. Uma vez, essa história aqui é real, irmãos. Uma mulher falou assim: pastor, veio alguém e falou assim para mim, que Deus estava preparando alguém para a minha vida. Mas tem um detalhe: eu já sou casada. Aí eu falei para a pessoa: mas eu já sou casada. Mas a pessoa falou assim: mas esse não é o homem que Deus quer para você. Olha, o que Deus uniu, o homem não. Se o homem não separa, Deus vai separar, meu irmão? Se Deus condena, se Deus não gosta, se Deus não se agrada do divórcio, quem está entendendo, diga amém.
Foi, mas eu sou não, mas esse não é o homem que Deus quer para você. Deus quer alguém que ande do seu lado, a sua mesma fé. Deus quer alguém que faça obra com você. Deus quer ir. E se eu te falar uma coisa, que a pessoa abraçou e separou, você acredita nisso? Verdade que eu estou falando para vocês, irmãos. A pessoa separou, porque chegou alguém e disse que ela tinha que separar, porque a pessoa que ela estava não era a pessoa da vontade de Deus. A pessoa foi lá e... Me diga uma coisa, não precisa nem você ter dom espiritual, nem o discernimento. Isso é coisa de Deus, irmãos? Não vai, não tem como ser algo de Deus. Alguém chegar e falar, Deus manda você separar. Primeiro, que a separação é a escolha da pessoa. 1 Coríntios capítulo 7 fala: se o que é da fé estiver carregando um jugo, porque o marido ou a esposa é incrédulo, se a pessoa optar por separar, está lá, se não me engano, 1 Coríntios capítulo, é outra coisa, é outro estudo, depois outro dia eu prego para vocês. Mas esse negócio que Deus chega, olha, Deus está falando, ombreira de volta, que é para você separar da sua esposa, diga, está amarrado. Amém, igreja? Tem coisas, irmãos, que não tem lógica. Mas o diabo, ele vai se usar também da autoridade. Você tem que tomar cuidado, irmãos. Você tem que tomar muito cuidado, até com o ensinamento de lideranças espirituais. Você tem que conferir e ver se aquilo é o certo mesmo. Igual eu escutei uma vez a pessoa falando assim: olha só, um líder espiritual falando, eu não estou nem aí, está gravando, e depois vai curiar e vai ver lá, e tem um monte de gente que fica só curiando nas minhas lives. Sabia disso, irmãos? Você sabia disso? Tem um monte de gente que fica curiando nas minhas lives. Não, mas não é assistir porque quer assistir, fica curiando para depois sair pinicando aí, falando coisinha aí, entendeu? É o camarada, não, que Moisés tinha duas mulheres. Moisés tinha duas mulheres, querendo trazer por dia de hoje que o homem pode ter duas mulheres, que o homem pode ter 4 mulheres, não aguenta nenhuma, quer ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Eu não sei onde que viu esses negócios. Eu falei, isso aí não é coisa de Deus não, meu irmão. Isso aí você está falando porque você quer, você está querendo fazer coisa errada aí, não sei não, viu? Aí o homem de Deus vai aqui e ele vai ter peso no que ele vai falar. Olha aqui no versículo 15, perdão, é o 18, né? Eu vou cortar aqui, irmão, senão eu vou falar coisa demais, viu? Eu sou meio bocudo, viu? Versículo 18, toma cuidado não, vai nessa ter 2 mulheres para você ver. Versículo 18 diz assim, ó: tornou-lhe ele também, eu sou o quê? Profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o que aconteceu? O que ele fez? Mentiu. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Está vendo? Ele não ouviu Deus falar com o homem de Deus. Ninguém contou para ele. Ele já chega dizendo assim: é porque um anjo me falou que você... Por isso que eu tenho que falar, irmão, toma muito cuidado, irmãos. O diabo é um principado. Ele pode usar o corpo, a cabeça, a mente de alguém e te falar alguma coisa em particular que só você e mais alguém sabia, mas você falou, ele tomou, e ele pode usar aquilo dali para tirar vantagem. Amém, pessoal? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que julgar e analisar todas as coisas, tem que ficar esperto, amém? Então ele chega ali e começa a falar: não, mas um anjo de Deus apareceu e falou que você tem que voltar comigo, comer pão e beber água. Aí ó, usou alguém que era das trevas e não conseguiu. Aí ele falou assim: eu vou usar alguém semelhante a ele. Aí no versículo 19 diz assim, ó: então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito o voltar, e clamou ao homem de Deus que veio de Judá, dizendo assim: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor virou aqui a minha página, que o Senhor teu Deus te mandou. Amém, pessoal? Adivinha o que aconteceu com ele? 1 Pedro 5,8: o diabo anda ao vosso derredor,
rugindo, bramando como um, procurando alguém para devorar. Quando esse homem volta, ele come e bebe, ele prepara a sua jumenta e ele está indo embora. Veio um leão e o devorou. Ele não mastigou, a Bíblia diz que o corpo dele não foi machucado, mas um leão o matou. Então você viu aqui na palavra a estratégia que o diabo usou? Já que alguém do mundo não derrubou, vou usar alguém mais próximo dele. Eu vou enganar, eu vou mentir e vou fazer essa pessoa sair do propósito. Então vocês têm que tomar muito cuidado, irmãos. Eu não proíbo ninguém da igreja missionária primitiva de Deus. Eu não proíbo, não vou proibir vocês não me pertencem. Amém, igreja? Vocês pertencem, todas as almas, inclusive eu, nós pertencemos a quem? A Jesus? Vocês não me pertencem. Eu não posso te obrigar, você não vai visitar a igreja, olha, não vai, não sei o que. Não, eu não proíbo. Mas hoje, do jeito que está bagunçado o negócio, irmãos, eu prego aqui para abrir os teus olhos, para te ensinar. Porque onde você for, onde você colocar a planta dos teus pés, o que você ouvir, você ter o discernimento por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Aí você vai lá todo emocionado, vai lá, vou fazer um culto lá, não sei, vou visitar não sei o que. Chega lá, aí o diabo está lá, eu que te digo, separa o teu marido, mata o teu filho, mata a mulher, separa não sei do que, faz isso, faz aquilo. Você, meu Deus, o homem de Deus está falando, eu vou fazer isso aqui, aí não tem nada de Deus. Vocês querem que um dia eu separe aqui um trecho aqui de uma manifestação demoníaca de uma missionária que manifestou, e o diabo fala assim: eu uso ela no altar para enganar as pessoas. Amém, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. O que é se apostatar? Voltar para trás, desistir da fé. Por quê? Por seguir e dar ouvido a ensinamentos de demônios. Amém, igreja? Falsas profecias, falsos ensinamentos. 2 Pedro capítulo 2, no 2 Pedro capítulo 2 até fala para nós tomarmos cuidado para que nós não venhamos ser feitos de comércios dentro da igreja. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem está entendendo? Quem está aprendendo? Tomar muito cuidado. Irmão, eu vou falar um negócio aqui. Tem muito pastor que é até amigo meu. Eu estou num grupo de pastor aí. Depois eu vou compartilhar a live lá com eles. Mas eu vou falar que eu não concordo, não vou concordar e nunca concordarei. Esse negócio que você, para entrar dentro de uma igreja, você tem que pagar R$30, R$20, R$60. Ah, é só um valor simbólico. Mas vai lá, não pague não para você ver se você entra, se é simbólico mesmo. Eu digo isso porque algumas igrejas, inclusive alguns grupos que eu participo de pastores, vamos chamar o pregador, o cantor tal, é tanto para entrar dentro da igreja. Meu irmão, isso aí é comércio. Amém, igreja? Não, mas é que o pregador, o cantor, o custo dele é muito alto. Então quer dizer, se for uma igrejinha desse tamanho aqui, o camarada não vem. Porque se ele cobrar 10 mil, 15 mil, meu irmão, tem que ralar aí o ano inteiro para conseguir sair. Não vem, vai vir aqui. Então isso é acepção de igreja, sim ou não? Só vai pregar, cantar nas igrejas grandonas, que só tem o povo em maior quantidade. Se falar assim, vem lá no Vista Alegre, a igrejinha ali, se tiver 15, 20 pessoas, que é muito talvez, vai lá cantar o pregador. Não, o negócio é o seguinte, é 10 mil, 20 mil, é 50 mil. Eu falo, não tem esse dinheiro. Não, vende lá, vende por R$100 lá. Ô irmão, e cadê a graça? Amém, pessoal? Cadê a graça que é de graça? Então eu não concordo, não concordarei, nunca vou concordar com isso. Se aqui depender de cantor famoso para vir aqui ganhar cachê alto, desculpa, vamos ficar com os simples e com os humildinhos aqui, que Deus usa também. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Olha, aplaudir esse Deus maravilhoso. Vocês entenderam a pregação, irmão? Entenderam a palavra? No finalzinho eu saí um pouquinho, mas aí o Espírito direciona, nos guia e a gente fala. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso,
digno de honra.